Bom dia, vamos começar a aula de hoje. Então, basicamente o que a gente vai fazer hoje é resolver exercício. Então a gente vai resolver uma série de exercícios para conseguir entender um pouquinho melhor a equação básica aqui, considerando agora o escoamento viscoso. Então a gente tem o atrito atuando, né? Então a gente vai ter agora a nossa componente HT, que seria a perda de carga que a gente teria ali devido ao atrito, certo? Então, o exercício é bem simples, ó. A gente tem um tubo horizontal de 100 metros de comprimento que está conectado a um grande reservatório, e o que eu quero saber é que profundidade D deve ser mantida no reservatório para produzir uma vazão de 0,01 metros cúbicos por segundo. A gente considera o tubo como liso e ele tem um diâmetro de 75 milímetros. A entrada, do reservatório para o tubo é de borda viva e a água sai para o ambiente. Então, o que é a primeira coisa que nós temos que fazer? A primeira coisa é selecionar dois pontos, né? Então, dois pontos para a gente aplicar essa equação básica numa linha de corrente. Lembra? Linha de corrente é o caminho que vai fazer uma partícula do fluido, ok? Então, vamos lá. Então, se a gente tem aqui, ó, esse é o nosso reservatório. Quais pontos a gente pode escolher? Se a gente escolher esse ponto aqui, ó, como ponto 1, eu não sei qual que é a velocidade, no ponto 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escolher o ponto 1 aqui em cima, porque, igual a gente já viu, essa área é muito maior que essa. Então, qual que é a velocidade que vai se mover aqui? V1. Velocidade muito baixa. Então, a gente pode considerar que essa velocidade é praticamente zero. E o ponto 2? A gente pode selecionar aqui? Posso selecionar aqui, sem problema. Aqui eu já teria trabalhando com a minha velocidade V2, que é o que eu estou querendo, já que a vazão aqui. Só que eu não sei qual seria a minha pressão. Não sei a pressão nesse ponto. Então, onde que eu preciso pegar? Pego aqui na ponta, bem na saída. Por quê? Porque agora eu tenho a minha pressão 2 ali. Quem que é a minha pressão 2? PATM, pressão atmosférica. E quem que vai ser a minha P1 aqui? Também estou pegando na superfície. Também PATM, tá bom? Então, por isso, o ponto principal é escolher de uma maneira inteligente o ponto 1 e o ponto 2, para que eu consiga ter a menor quantidade de variáveis aqui, tá bom? Então, selecionei ali 1 e 2. Então, vamos lá para as considerações, tá? Vamos considerar que aqui, ó, vai ser o nosso ponto de partida Z, certo? Então, Z1, a altura de 1 vai ser igual a D. Quem que vai ser V1? Igual a gente falou, V1 a gente pode aproximar para zero, porque a velocidade com que essa água aqui desce é muito baixa, porque a área aqui é muito maior que essa área, tá bom? E quem que vai ser P1? Igual acabamos de falar, P atmosférico, ok? Z2. Então, ó, Z2 a gente pega onde? Pega bem no meio. Eu poderia pegar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, pegar, por exemplo, aqui embaixo. Você poderia. Qual é a vantagem de pegar bem aqui? Aqui a gente considera que seria o nosso zero, Então, Z2 igual a zero, tá? Quem que vai ser V2? V2 eu tenho, certo? Da onde que eu tenho o V2 ali? O V2, ele vai vir aqui, ó, da minha vazão de 0,01 metros cúbicos por segundo. Isso é igual a quê? Velocidade vezes a área. V2 A2, certo? Eu tenho A2, vou conseguir achar o meu V2. Já já a gente escreve ali qual que vai ser ali o valor do nosso V2, tá bom? E por último aqui, quem que vai ser o nosso P2? P2 PATM. Ok? Então vamos lá, vamos simplificar a nossa equação agora. Então, Z1 eu tenho que é D, Z2
0, certo? P2 e P1, P até M. Então, a gente corta aqui porque P1 é igual a P2. Ok? P1 é igual a P2. E agora a gente vai ficar aqui. Z1 mais V1 quadrado. V1 também, né? A gente corta aqui, que é 0. A gente vai ficar com Z1, que vai ser igual a V2 ao quadrado sobre 2G mais HT. A gente já substituir, Z1 seria o D, né? V2 ao quadrado sobre 2G mais o nosso HT. Quem que é o nosso HT? Hzão L mais Hzão LM. Repare que eu estou utilizando Hzão e não Hzinho, tá? Tem alguma diferença? A unidade, né? Então, quando eu estou trabalhando com Hzão, eu fico aqui eu tenho a gravidade dividida, tá? Quando eu estiver trabalhando com Hzinho, aí eu teria que substituir e a equação muda um pouquinho. Mas o resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, Hzão L e Hzão LM aqui. O que eu vou fazer agora? Agora, a gente vai escrever quem que é o Hzão L e quem que é o Hzão LM. Então, quem que é a perda de carga localizada e quem que é a perda de carga distribuída nesse caso, tá bom? Então, quem que eu tenho de perda de carga aqui como localizada, né? Então, eu tenho aqui a localizada aqui, certo? Né? E eu tenho mais alguma? Não. Então, aqui eu vou ter a minha localizada. E quem que eu vou ter como perda de carga distribuída? O atrito na parede, tá? Então, Hzão L, né, vai ser igual FLD V quadrado sobre 2G. E Hzão LM vai ser igual a KL V quadrado sobre 2G, tá bom? Então, agora que a gente conseguiu encontrar ali quem que vai ser o nosso HL, que é distribuído, e o nosso HLM, que é a nossa localizada, agora eu substituo aqui na minha equação. Então, D vai ser igual a V quadrado sobre 2G mais HL. Fator de atrito vezes o comprimento vezes D, V quadrado sobre 2G mais KL V quadrado sobre 2G. Eu posso fazer o quê? Deixar V quadrado sobre 2G em evidência e assim eu vou trabalhar com 1 mais FL sobre D mais KL. Então, quem que vai ser o nosso F? Fator de atrito na nossa parede. Quem que vai ser o nosso KL? O nosso KL vai ser a perda de carga localizada devido à contração aqui, tá? Então, eu preciso encontrar F, V2 e KL, ok? Assim eu consigo achar qual que é o meu D. Da onde que vem V2? Então, V2 vem de Q é igual V2 a 2, né? A vazão volumétrica, por que volumétrica? Volume. Se tivesse em quilogramas por segundo, né? Aí seria o nosso M ponto, que é o VA, que é igual a O vezes Q. E quilogramas por segundo. Aqui, como é metros cúbicos por segundo, então velocidade vezes área. Então aqui a gente só substitui os valores, né? Então eu vou ficar com uma vazão de 0,1, que vai ser igual a V2 vezes π vezes D ao quadrado, dividido por 4. E eu vou ter um V2 de aproximadamente 2,26 metros por segundo. Tá bom? Quem que vai ser o meu F? Meu fator de atrito. Então vamos lá. Como é que eu acho? O que é a primeira coisa que eu tenho que achar para achar o meu fator de atrito?
Reynolds, eu preciso de duas informações, Reynolds e rugosidade relativa. Sempre eu preciso de Reynolds e rugosidade relativa? Sempre eu preciso de Reynolds. E rugosidade relativa? Depende. Se o escoamento for laminar, eu preciso só do Reynolds. Se o escoamento for turbulento, eu preciso das duas informações. Então vamos lá, vamos achar primeiro o Reynolds aqui, depois a gente pensa o que a gente faz. Então Reynolds é ρ, V, D sobre μ. Rho do fluido, velocidade dentro do tubo, diâmetro do tubo e o μ. Então a gente vai ter aqui 10 ao cubo vezes a velocidade que a gente acabou de achar, 2,26 vezes 0,75, dividido por quanto? Por 10 elevado a menos 3 ali, seria o nosso μ. Isso aqui vai ser aproximadamente 1,7 vezes 10 na quinta. Como é maior que 2,300, então é turbulento. Como é turbulento, a gente precisa da rugosidade relativa. Quem que é a minha rugosidade relativa? E sobre D. E qual que é a rugosidade? Falou aqui, ó, tubo liso. Se é tubo liso, eu considero zero na rugosidade. Então vai ser zero. Tá bom? Então eu vou ter aqui, se eu olhar lá, diagrama de Moody. Para um Reynolds de 1,7 vezes 10 na quinta e uma rugosidade relativa de zero, eu vou achar um fator de atrito de aproximadamente 0,016, tá bom? Então, achei o fator de atrito, já achei minha velocidade e agora falta quem? KE. Então, se a gente olhar lá, KE, quem que vai ser? É entrada de uma aresta viva. Então eu vou ter aqui um KL de 0,5, tá bom? E agora eu faço o quê? Só substituo os valores. Então D vai ser igual a V quadrado sobre 2G. Quem que é V quadrado? 2,26 dividido por 2G vezes quem? 1 mais F, que é 0,016, vezes o L sobre D, o comprimento é de 100 metros, dividido pelo diâmetro. Quanto que é o diâmetro aqui? O nosso 0,075, tá bom? Mais quem? Mais o nosso KL, que é 0,5. E a gente vai chegar num valor de D de igual a 5,96 metros. Tá bom? Então, só isso o exercício. Então, o que eu tenho que prestar atenção? Quais pontos eu pego? Escreva a equação. E quase sempre a gente vai precisar ir no diagrama de Moody para achar o F e ir nas tabelas para achar o nosso KL. Tá? Como é que eu acho o F? Reynolds e rugosidade relativa, tá? E o nosso KL? Vou nas tabelas. Qual o tipo de entrada que é? Entrada aresta viva, equivale a um KL de 0,5. E acabou o nosso exercício, tá bom? Então, esse é o resultado. Vamos para mais um aqui. Então, vamos para o segundo exercício. Um exercício tranquilo também, tá? Então eu tenho aqui, ó, um petróleo escoa em um duto com uma vazão de 2,944 metros cúbicos por segundo. O diâmetro interno do tubo é de 1,2 metros e o tubo é de ferro galvanizado. A pressão de entrada é de 8.273.709 Pascal, tá? 8 gigapascal, e saída ela acaba caindo para 344 kPa, tá bom? Então aqui a gente pode trabalhar com 8.273 kPa e 344 kPa. O petróleo tem densidade relativa de 0,93. O que é densidade relativa? É a densidade do petróleo. Então,
densidade relativa é densidade do petróleo dividido por densidade da água, tá bom? E uma viscosidade 0,016 Pascal por segundo. E o que eu quero saber é qual que é a distância máxima que eu posso ter entre esses dois pontos. Ou seja, eu preciso que no ponto 2 a pressão que chega aqui seja de no mínimo esse valor, tá? Então, qual que é a distância que eu posso trabalhar ali, né? Que eu posso deixar entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, a primeira coisa que a gente vai escrever é a equação, né? Então, aqui eu só coloquei os valores, P1, P2, D1, D2, mesmo tubo, mesmo diâmetro, V1 e V2 eu não sei, tá? Então, vamos lá, vamos escrever a nossa equação. Então, a gente tem que a equação é Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre ρg, que vai ser igual a quem? Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre ρg mais o HT, né? Que é o quanto eu vou perder de localizado e quanto que eu vou perder de distribuído, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Primeira coisa, vamos escolher os nossos dois pontos. Quem que vão ser os nossos dois pontos? Bom, eu vou pegar no centro daqui e no centro daqui, de modo que eles fiquem com a mesma altura, porque assim Z1 vai ser igual a Z2 e eu posso cortar Z1 e Z2, certo? O que mais? O que mais que eu posso fazer aqui? Ó? Vamos lá. Se eu aplicar a conservação da massa, né, a quantidade que entra tem que ser igual a que sai. Então, o Q vai ser igual a V1 a 1, que é igual a V2 a 2. A1 é igual a 2. Logo, V1 é igual a V2. Então, eu posso cancelar mais esses dois termos aqui, certo? Então, vamos lá. Agora aqui, eu já consegui simplificar a minha equação. Vamos escrever ela de novo. Eu vou ter que P1 sobre ρg menos P2 vai ser igual ao nosso HT, ok? O que mais que eu posso fazer agora? Então agora a gente vai escrever quem que é o nosso HT. Quem que vai ser? Ele é o nosso HL mais o nosso HLM. Quem que são os dois? Então, distribuída F, L, D, V quadrado sobre 2G, mais quem? KL, V quadrado sobre 2G, certo? Mas quem que vai ser o nosso KL aqui? Vamos já simplificar. Ó, eu vou ter o quê? Perda de carga por atrito com a parede. Eu tenho alguma contração, expansão, válvula, alguma coisa que modifique a característica do escoamento? Não. Então, o KL seria o nosso zero aqui. Então, dessa maneira, eu vou ficar aqui. P1 menos P2 dividido por ρg vai ser igual a nosso FLD V quadrado sobre 2G. Então, vamos lá. P1 e P2 eu tenho. Rho eu tenho daqui, ó. Né? Comprimento é o que eu estou querendo. O diâmetro do tubo foi dado. Né? O diâmetro interno 1,2 metros. E a velocidade? Velocidade eu ainda preciso achar, mas eu já tenho, que vem aqui da nossa vazão. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa achar é a velocidade. Por quê? Porque eu preciso ainda do meu fator de atrito. E a gente sabe que o fator de atrito é função do meu número de Reynolds, que é função da velocidade. Então, quem que vai ser minha velocidade? V2 a 2 é igual aqui, que é igual a 2,944 metros cúbicos por segundo. Eu vou ter então que o meu V2 vai ser igual a 2,519 metros
por segundo, certo? Tenho minha área 2, que é π vezes o meu diâmetro ao quadrado, dividido por 4. E eu vou ter uma velocidade de aproximadamente 2,52 metros por segundo. E agora eu vou fazer o quê? Determinar o meu F. Determinar o meu fator de atrito. Primeira coisa, Reynolds, ρVd sobre μ. Quem que é ρ? Vai ser ρ da água vezes a densidade relativa. Então, 0,93 vezes 10 ao cubo, velocidade 2,519 e o diâmetro 1,2192. Dividido por quem? Por μ, que é 0,016758. Ok? Então, ρ aqui, ó, ρ do petróleo é igual a densidade relativa vezes o ρ da água. Tá? Isso aqui vai me dar um Reynolds de 1,71 vezes 10 na quinta. Logo, turbulento, por quê? Porque ele é maior que 2,300, né? É maior que o nosso Reynolds crítico, tá bom? Então, agora que eu já achei qual que é o meu Reynolds, o que que eu vou fazer? Eu preciso agora do meu E sobre D. Então, eu tenho que ir lá na tabelinha e achar quem que é o meu E. Então, o meu E, minha rugosidade para ferro galvanizado é igual a 0,15 milímetros. Então, vou lá na tabelinha, vejo ferro galvanizado, qual que é a rugosidade? 0,15 milímetros. Então, E sobre D vai ser igual a 0,15 dividido por 1,2192. Certo? Tem que deixar na mesma unidade, tá bom? Isso aqui vai dar uma rugosidade relativa de 0,000123. Beleza? Então agora eu tenho rugosidade relativa e número de Reynolds. Então, do diagrama de Moody, vou lá no diagrama e acho quanto que dá o meu fator de atrito para esse Reynolds e essa rugosidade relativa. Do diagrama de Moody, eu vou achar que o meu fator de atrito vai ser de aproximadamente 0,017. E agora é só substituir aqui os meus valores, né? Então, eu vou ficar com P1 menos P2 dividido por ρg, que vai ser igual a FLV quadrado D sobre 2G, corta as gravidades, e vou isolar aqui o meu L. L vai ser igual a P1 menos P2 dividido por ρ vezes 2 vezes o diâmetro dividido por V quadrado F. Ok? E daqui, substituindo os valores, eu vou encontrar o meu L de aproximadamente 192.707 metros. Ok? Então, só isso o exercício, tá bom? Bem tranquilo, e pode ver que normalmente a gente acaba fazendo sempre o mesmo procedimento, né? Escreve a equação, escolhe 2 pontos de forma a conseguir simplificar. Eu podia escolher aqui em cima e aqui embaixo? Podia, só que eu ia ficar trabalhando com uma altura aqui que não tem necessidade. Então, escolho no mesmo nível. Aplico a equação, simplifico os termos, acho F, acho o nosso KL. Para achar o F, dependo do Reynolds e dependo da rugosidade relativa. Achei o F, volto na equação, vou lá na tabela, olho os KLs, volto na equação e acabou o exercício. Tá bom? Então vamos para mais um. Vamos para mais um. Esse aqui já é um exercício mais completo, tá?
Então a gente vai aplicar o perda de carga localizada, perda de carga distribuída, tá bom? Então a água a 10 graus Celsius escoa de um reservatório 1 para um reservatório 2. Os dois são grandes, né, de um reservatório muito grande para um menor, para um sistema de tubos, mas ambos são muito grandes, de ferro, e ela escoa através de um sistema de tubos de ferro fundido de 5 centímetros de diâmetro. O que eu quero saber é qual que é a altura Z1 que eu tenho que manter ali para que eu consiga ter uma vazão de 6 litros por segundo, tá bom? Então, qual que é a altura Z1 que eu tenho que manter para conseguir uma vazão de 6 litros por segundo? Então, dei as propriedades aqui e vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, esse é o exercício. O que eu quero saber é qual que é a altura Z1. O meu Z2 está a 4 metros. Se eu somar essa distância e essa distância dá 80 metros, essa distância aqui é de 9 metros. Aonde que eu vou usar isso? Perda de carga distribuída, né? Então, vem daqui até aqui, mais isso aqui, tudo isso aí é distribuído. E a localizada, onde que ela entra? Entraria aqui, ó, eu tenho 2 cotovelos suave flangeado, então eu tenho que ir lá ver qual que é o KM. Tem uma saída de aresta viva, tá bom? E não escrevi, mas eu tenho aqui também, ó, uma entrada de aresta viva também. E eu tenho uma válvula aqui do tipo gaveta e já foi dado aqui o nosso KL de 0,2, tá bom? Então, como que eu vou fazer esse exercício? Então, a primeira coisa é selecionar o ponto 1 e o ponto 2. Nesse caso aqui, ó, ponto 1 a superfície, porque eu quero Z1, ponto 2 essa superfície também, porque eu quero o meu Z, porque eu tenho aqui o meu Z2. Por qual outro motivo eu escolho isso aqui? Então vamos lá, vamos escrever a equação, daí vai ficar bem claro, tá? Então eu tenho que Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre ρg vai ser igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre ρg mais o nosso HT, que é a soma da localizada e a distribuída. Então vamos lá. Analisando aqui, Z1 e Z2 eu tenho as alturas, mas eles não são zero, mas eu tenho eles. P1 e P2, ó, peguei na superfície, então P1 é igual a P2, que é igual a PATM, certo? Então, não precisa trabalhar com P1 e com P2. E V1 e V2? Então vamos lá, lembra que é uma coisa que a gente sempre está fazendo. Estou pegando aqui na superfície. Então, para esse nível descer, como é um reservatório muito grande, um reservatório grande comparado com esse diâmetro aqui, então a velocidade V1 aqui vai ser próximo de zero, né? E a velocidade V2 aqui próximo de zero, tá? Então V1 é aproximadamente zero, V2 aproximadamente zero, velocidade na superfície próximo de zero. Tá bom? Então, tá, mas e agora? Aonde que entra essa vazão? Vai entrar justamente aqui, ó. O nosso HT, quem que é o nosso HT? Vamos escrever isso só para a gente lembrar. HT é igual a FLD V quadrado sobre 2G mais o nosso KL V quadrado sobre 2G. Então, olha aqui, ó, velocidade. Justamente aonde eu vou entrar aqui com a minha vazão. Repara que agora eu coloquei como somatório. Por quê? Porque até agora a gente estava tendo só um termo aqui e um termo aqui.
Agora eu vou ter o quê? Um somatório, porque tenho esse comprimento e tenho esse comprimento. E para cá, tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos no nosso KL, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai ficar com Z1 menos Z1 vai ser igual a Z2 mais HL mais HLM, que vai ser igual somatório dos Fs LD V quadrado sobre 2G mais somatórios dos KLs V quadrado sobre 2G, em que V é a velocidade no tubo, ok? Então, por exemplo, se esse diâmetro aqui variasse, né, tivesse um diâmetro maior aqui, então eu ia ter que dividir isso aqui com base nos diâmetros, porque o diâmetro mudou, a velocidade iria mudar, tá bom? Nesse caso, como é tudo igual, a gente vai precisar só fazer os somatórios dos KLs e os somatórios dos comprimentos, porque o fator de atrito aqui, aqui e aqui vai ser igual. O diâmetro é o mesmo. Diâmetro sendo o mesmo, a velocidade tem que ser a mesma. O que vai somar só? 80 metros mais 9 metros. E desse lado? Se o diâmetro for o mesmo, a velocidade é a mesma. Tá? Agora é isso que eu falei. Se o diâmetro aqui fosse diferente, opa, então a velocidade seria diferente, né? Porque Q é igual VA, né? A é a função do diâmetro. O diâmetro variou, meu Q é constante, minha velocidade precisa variar, tá bom? Então, vamos lá. Então, nesse caso não variou, o que a gente faz agora? Vamos lá primeiro. Quem que é o nosso L? L vai ser 9 mais 80, então 89 metros. O nosso diâmetro ali foi dado de 0,05 metros. E a velocidade no tubo? Então a gente sabe que Q é igual a velocidade vezes a área. 6 litros por segundo é igual a 0,006 metros cúbicos por segundo. Então eu vou ter uma velocidade de aproximadamente 3,06 metros por segundo. Agora sim, eu posso o quê? Encontrar F e K, tá bom? Então vamos lá, vamos encontrar o nosso F e o nosso K. Primeiro vamos trabalhar com o nosso F. Então eu preciso de Reynolds e rugosidade relativa. Reynolds, ρVd sobre μ. Então se a gente jogar aqui os valores, eu vou ter um Reynolds de 117.000. Turbulento porque é maior que o nosso Reynolds crítico. Tá? E o nosso E sobre D? Quem que vai ser? Então, se eu for lá, ó, ferro fundido, na tabelinha, tem uma rugosidade de aproximadamente 0,26 milímetros. Então, se eu tenho aqui já a minha rugosidade relativa, E sobre D, vai ser igual a quanto? 0,26 vezes 10 na menos 3, para converter para metros, e o nosso diâmetro em metros, 0,05. E eu vou ter então uma rugosidade relativa de 0,052. Então, diagrama de Moody. Olho lá no diagrama Reynolds de 117.000, rugosidade relativa de 0,0052, e eu vou ter para isso aqui um fator de atrito de aproximadamente 0,032. Repare que eu sempre falo aproximadamente, por quê? Porque é muito difícil você pegar um valor exato do diagrama de Moody, tá bom? E agora, encontramos o nosso F, falta o nosso K. Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos lá. Então, o somatório dos KLs, V quadrado sobre 2G, vai ser igual a quem?
V quadrado vai ser o mesmo, então eu vou ficar com V quadrado sobre 2G vezes o somatório dos meus KLs. Quem que vai ser os meus KLs? Então eu vou ter aqui V quadrado sobre 2G, vai ser, meu KL vai ser KL da aresta viva, então o K da entrada, mais 2 vezes o K de cotovelo, 2K de cotovelo, mais quem? Mais o K da válvula, que tem ali, essa válvula aqui, mais o K da saída. Tá bom? Então, se a gente for olhar lá na tabela, a gente vai ver que o K da entrada para a aresta viva é de 0,5. O K de um cotovelo vai ser de 0,3 do cotovelo flangeado, né? Se fosse outro roscado ou de rosca, daí ia mudar. O K da válvula foi dado, 0,2. E o K da saída, 1,06. Ok? Então, tenho agora aqui os valores de K. Isso aqui vai ser igual a 2,36. Tá bom? Então, vamos voltar aqui na nossa equação. Ó. Então, eu vou ficar aqui, Z1 vai ser igual a Z2 mais somatórios dos F's, LD V quadrado sobre 2G. Isso a gente pode fazer o quê? Deixar em evidência, né? Então, eu ficaria aqui com... Não, antes de deixar... Não vamos trabalhar com evidência, tá? Vamos escrever normal mesmo. F LD V quadrado sobre 2G mais somatório dos K's V quadrado sobre 2G. Tá? Então, se a gente substituir aqui os valores, eu vou ficar com 4 metros, que é a altura, mais um F de 0,032 vezes L, que é 89 metros, dividido por 0,05, que é o diâmetro, vezes 3,06, que é a velocidade, ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Mais quem? Os somatórios dos K's, 2,36, vezes a nossa velocidade. Quanto que é a velocidade? 3,06 ao quadrado, sobre 2 vezes 9,81. E eu vou ter um Z1 de aproximadamente 32,3 metros, tá bom? Então, esse aqui é um exercício completo, tá? Porque ele tem todas as parcelas de K, um somatório de L, e o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: e se aqui eu fizesse isso aqui, ó? Em que esse novo diâmetro é 2D, tá? Então eu quero que vocês pensem o que iria mudar nesse exercício, tá? Então eu quero que vocês tentem trabalhar com isso. Então, uma das coisas que iria mudar era o quê? Eu ia ter um outro KL aqui, vamos manter a nossa válvula aqui, tá? Eu ia ter um novo KL para cá, e aqui, como mudou o diâmetro, mudou a velocidade. Então, aqui eu ia ter que separar em duas parcelas. Uma até aqui, em que eu tenho essa velocidade, e outra daqui para frente, né, que eu tenho uma nova velocidade, tá bom? Mesma coisa aqui no F, né, na distribuída, porque até aqui é um diâmetro e uma velocidade. Daqui para frente é um novo diâmetro, uma nova velocidade. Beleza? Então, só pense um pouquinho como queria resolver esse exercício. Vou passar mais um, que agora é para vocês tentarem resolver. Então, vamos para o último exercício aqui. Então, igual eu falei, esse exercício aqui vai ser para vocês
tentar resolver. Tá? Então eu tenho dois reservatórios grandes, tá? E eles estão conectados por tubos de ferro forjado. Então tenho aqui o material, consigo achar qual que é a rugosidade, unidos por entrada e saída de canto vivo. Então aqui eu tenho canto vivo, aqui é canto vivo e aqui é canto vivo. Tá bom? O que eu quero saber é qual que é a diferença de altura entre o nível 1 e o nível 2, tá? Para que eu tenha uma vazão de 3,14 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, ok? Dei ali as propriedades, densidade e viscosidade, e aqui eu dei qual que é o diâmetro da parte 1, o comprimento da 1, o diâmetro nessa parte 2 e o comprimento nessa parte 2. É muito similar ao exercício que a gente fez antes. Qual que é a diferença? Aqui eu vou ter uma velocidade VA e aqui eu vou ter uma velocidade VB. Tá? Então pensa bastante nisso aí. Outra coisa que pode gerar dúvida, tá bom? É essa parte aqui, ó. Tá? Então eu tenho aqui a mudança de um diâmetro de uma área menor para uma área maior, tá? E isso aí pode gerar um pouco de dúvida. Por quê? Vocês vão olhar lá, né? Tem um gráficozinho que mostra qual que vai ser o K para esse caso, com base nas áreas. E daí, qual velocidade eu vou utilizar aqui? Velocidade VB ou velocidade VA? Vou utilizar a velocidade VA, tá bom? Sempre usa a velocidade que tem um menor diâmetro aqui. E aqui, ó, que velocidade que eu uso nessa entrada? VA também. E aqui, aqui, ó, na saída, VB, beleza? Então, a resposta é Z1 menos Z2 vai dar 14,78 metros. Eu quero que vocês tentem resolver esse exercício aqui, tá bom? Não é difícil, tá? Mas tem que prestar um pouquinho de atenção.